Projeto inédito do TJGO atende filhos de mulheres presas. O mutirão de negociação fiscal da Prefeitura de Goiânia, em parceria com o TJGO, arrecada 80 milhões de reais. Comarca de Serranópolis recebe o programa Justiça Educacional. Em nosso estúdio vamos receber o juiz Murilo Vieira de Faria para falar sobre um assunto muito importante, a preocupação com a segurança dos magistrados. Esses são os destaques do Agenda Judiciária dessa semana. Um projeto inédito no país humaniza o encontro entre as mães presas e seus filhos. Saiba mais na reportagem de Giovanni Gomes. Correr pelo gramado do Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Serranópolis representa uma liberdade para essas crianças. Por outro lado, as mães sonham com a mesma conquista de liberdade. 5 mulheres e um mesmo destino. As grades da penitenciária as separam dos filhos. Os encontros são quase sempre constrangedores. O abraço esperado durante uma semana inteira se resume a 2 horas de uma manhã de quinta-feira sob olhares de agentes carcerários. Aos 27 anos, esta mulher grávida de 7 meses ainda não tem o destino definido. Depois de se envolver com o tráfico de drogas, a vida dela passou a ser limitada às paredes de concreto e grades de ferro. O dia a dia é dividido com outras mulheres que também lamentam não ver o crescimento dos filhos. Eu estou com 7 meses, presa, vi minha filha 2 vezes, vou ver pela 3ª vez hoje e com o projeto pretendo ver mais vezes, né? Então eu acho assim que vai mudar. Mudando completamente, até a recuperação da gente. A gente sabendo que os filhos da gente vão estar perto da gente, a família da gente, a gente tendo um apoio não só da família, mas da própria justiça mesmo, dando um apoio à mãe, aos filhos, a quem está cuidando dos filhos da gente, a gente está vendo que a justiça ela não só tira, mas ela também dá o apoio. De acordo com o juiz aqui da comarca, em Goiás, cerca de 1.500 filhos tem a mãe vivendo atrás das grades. No Brasil, esse número gira em torno de 120 mil. Serranópolis dá apenas um passo para mudar a realidade dessas mães. Foi no pequeno auditório da Câmara Municipal da cidade que o juiz Fernando Augusto Chacha deu início ao projeto pioneiro criado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Amparando Filhos, que pretende amenizar o sofrimento de mães reeducandas. A ideia é dar apoio pedagógico, psicológico, assistencial e material. A ação, que teve pontapé inicial no município localizado na região sudoeste de Goiás, recebeu o reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e já começa a atrair olhares de outras comarcas. A partir do momento em que a mãe ela é detida, e nós observamos, como eu disse, se é mãe, não basta ser uma mulher presa, tem que ser mãe, nós fazemos a identificação dos casos, o Conselho Tutelar passa a tomar assuntos com essa mãe, fazendo questionários, que nós temos modelos de questionários para serem respondidos, com essa mãe, com o responsável de fato que acabou cuidando dessa criança e com a própria criança. Então, uma vez entrelaçado esses 3 dados, desses 3 núcleos de perguntas, mãe, responsável e criança, nós passamos a tracejar a linha de condução da rede de proteção. É um projeto inovador que visa trazer maior possibilidade de ressociabilização daquelas mulheres que estão encarceradas e que possuem filhos, porque elas vão, a partir do momento em que souberem que têm seus filhos amparados pela própria justiça, vão tentar certamente se ressociabilizar e voltar ao convívio social o mais rápido possível. Em Goiás, atualmente, 713 mulheres estão presas. 503 são mães. Cerca de 70% delas foram acusadas de envolvimento com o tráfico. A condenação varia de 5 a 15 anos. Tempo suficiente para não ver o desenvolvimento dos filhos. A solidariedade é o eixo que move o programa Amparando Filhos.
e é por meio dele que a justiça busca tornar-se humanizada. A ideia básica do projeto, ela naturalmente tenderá a sensibilizar, nascendo aqui de Goiás, talvez para o nosso país, essa ideia solidária e fraterna de amparar esses filhos, porque nós da Justiça, de um modo geral, nós fazemos assim: a mãe detenta e que precisa ser encarcerada porque cometeu um delito, nós da Justiça vamos tomar conta. Quando ela diz à mãe que tem um filho, uma criança, nós podemos dizer assim: mas isso não é problema meu, a princípio. Deixe com seus parentes, familiares ou com vizinhos. O que o projeto está propondo? Agora é problema nosso. Mãe de 6 filhos, avó de 2 netos, 5 meses presa e uma sentença a esperar. Esta mulher de 39 anos espera o dia em que poderá voltar para casa, cuidar da família, continuar as obrigações diárias que foram interrompidas em uma noite que ela pretende esquecer para sempre. A filha mais nova, de 11 anos, chora todos os dias em que abraça a mãe e sabe que voltará para casa sem a presença dela. O neto pergunta pela vovó, que saiu de casa para comprar um brinquedo e nunca mais voltou. Quem são essas mulheres? Como foram parar ali? Onde estão os filhos? Essas são perguntas que o projeto Amparando Filhos pretende responder. E mais do que conhecer, poder ajudar mães e filhos a ficarem mais próximos, mesmo com a distância física. Ainda que se tentem, as circunstâncias da vida, tentem retirar flores da infância e juventude destas crianças, o que nós pretendemos é que não lhes sejam retiradas a primavera. Foi divulgado o relatório estatístico do mutirão de negociação fiscal. O projeto foi realizado pela Prefeitura de Goiânia em parceria com o TJGO. Quase 80 milhões foram arrecadados pela Prefeitura durante o mutirão de negociação fiscal. O valor é referente a débitos processuais e pré-processuais pagos à vista e parcelados. Ao todo, foram negociados 42 mil débitos à vista, com um valor total de aproximadamente 17 milhões. Já o número de débitos parcelados foi de 15.656, com previsão de arrecadação total de cerca de 62 milhões de reais. O mutirão de execução fiscal foi realizado entre 28 de setembro e 9 de outubro no Parque de Exposições Agropecuárias, no setor Vila Nova, em Goiânia. Na ocasião, devedores de impostos municipais tiveram a oportunidade de negociar os valores devidos. O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos divulgou o balanço das audiências de conciliação realizadas em setembro. Vamos conferir. Nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania da capital, foram realizadas 1.500 audiências com 929 acordos e arrecadação de 10 milhões de reais. Já no interior, aconteceram 1.400 audiências, cerca de 1.000 acordos e foram arrecadados 12 milhões de reais. Coordenador do núcleo, o juiz Paulo César Alves das Neves, explica a que se refere esses valores. Quando a gente fala em arrecadação, na verdade é a representatividade do número de acordos que foram feitos, dos valores que foram acordados, né? E isso significa que foi solucionado um problema, uma demanda, um processo foi terminado e ficou mais barato para o Estado, porque tem um processo a menos, e ficou melhor para as partes que encontraram uma solução de uma forma mais rápida. O magistrado avalia como positivas as ações do Núcleo Permanente e destaca ainda a importância da realização da Semana Nacional de Conciliação, que ocorre entre 23 e 27 de novembro. A nossa expectativa é que nós vamos fazer um trabalho muito grandioso, ou seja, vai haver um número muito significativo de atendimentos, não só ao cidadão, mas também com a parceria com o Estado e o município, que nós vamos estar promovendo os mutirões do Executivo Fiscal. Veja agora as decisões tomadas pelo Judiciário goiano nos últimos dias. O município deverá pagar bolsa aluguel à mulher que teve imóvel desocupado. A Prefeitura de Rio Verde deverá custear o aluguel de um imóvel pelo período de 6 meses. A mulher, que está entre as pessoas que moravam em um residencial desocupado por força de uma liminar ajuizada pelo município. A decisão pelo pagamento do aluguel foi da 6ª Câmara Civil do TJGO, que seguiu por unanimidade o voto do relator desembargador Norival Santomé.
Tribunal do Júri é cancelado por causa de conduta dos advogados do réu. O julgamento de um homicídio na comarca de Maurilândia foi cancelado pelo juiz Luciano Borges da Silva. O magistrado relatou ter sido procurado por vários jurados que alegaram terem recebido em suas casas visitas da equipe de defesa. Segundo eles, os advogados tentam convencê-los a votar pela absolvição. Homem é condenado a 12 anos de prisão por matar amigo por ciúmes de mulher. Segundo consta no processo, a vítima foi morta com vários golpes de madeira na cabeça. A condenação aconteceu em sessão do Tribunal do Júri de Inhumas, sob a presidência do juiz Nickerson Pires Ferreira. O julgamento do réu aconteceu apenas 7 meses após o crime. E a seguir, não perca a entrevista do juiz Murilo Vieira de Faria sobre a segurança dos magistrados. É daqui a pouco. Fique agora com o quadro Justiça em Foco. O nosso convidado no quadro Justiça em Foco de hoje é o Dr. Murilo Vieira de Faria, titular do 4º Juizado Especial Civil de Goiânia e também diretor de segurança da ASMEGO. Dr. Murilo, seja bem-vindo. Bom dia, Marina. Eu que agradeço essa oportunidade de conversar um pouco sobre o assunto. Acho que é interessante para todos os usuários do Poder Judiciário e a população em geral a gente falar um pouco sobre a segurança, a preocupação de segurança de todos nós, né? É isso aí. Como o Dr. Murilo é secretário de Segurança da ASMEGO, a gente o convidou justamente para falar sobre esse tema muito importante, que inclusive foi tema de reportagem e repercussão nacional, essa questão da segurança dos magistrados, Dr. Murilo. Realmente uma questão preocupante, a gente sabe que a profissão, os magistrados têm uma profissão de risco realmente, principalmente dependendo da área que ele atua. A profissão em si, ela já carrega esse grau de dificuldade, como toda profissão, né? Tem suas dificuldades. E eu acredito que as áreas da magistratura, em geral, podem ocorrer situações de dificuldade, situações de desgaste, de conflito. O importante é a gente saber que a magistratura tem que ser unida, a magistratura tem que ser una, tem que ser forte. E quando se ataca o Poder Judiciário, quando se ataca um membro do Poder Judiciário, um servidor, um juiz, um desembargador, nós, na verdade, estamos atacando a democracia. Que a importância que a gente tem que pensar é que o Estado tem que ter condições de dar segurança, de transmitir confiança para a população. Então, o juiz não é diferente do cidadão comum. Ele tem que trabalhar de forma tranquila e, além do mais, ele representa um poder. Ou seja, o cidadão tem que ter a certeza que o poder vai cumprir sua função e, de forma alguma, ninguém conseguirá intimidar ou alterar as decisões de um juiz através de ameaças ou qualquer outro tipo de situação indevida. Exatamente. E existe sim essa preocupação, tanto que o CNJ teve uma resolução, né, em relação a esse sistema de segurança para os magistrados, doutor Murilo. Foi bem falado, Marina. Em 2011, 2010, se não me engano, teve a resolução 104, que fala sobre essa necessidade de organização da segurança do Poder Judiciário como um todo. E quando a gente fala de segurança do Poder Judiciário, a gente está preocupado com todos, desde o mais humilde servidor até o presidente do tribunal. E a gente está preocupado também, e principalmente, com os usuários do Poder Judiciário, porque os conflitos acontecem entre partes. Nós, do Poder Judiciário, nós somos o quê? Os intermediadores, nós vamos fazer a situação de tentativa de conciliação ou julgamento. Então, todos nós que estamos usuários, advogados, promotores, juízes, servidores, usuários, temos que ter tranquilidade para trabalhar. Essa resolução, ela sugestiona e, na verdade, obriga que todos os tribunais se adaptem a ela. E a ASMEGO já fez o pedido sobre isso ao tribunal. O Tribunal de Justiça sempre teve esse cuidado, sempre teve essa preocupação e tenho certeza que o Tribunal de Justiça de Goiás fará todos os esforços para se adaptar a essa resolução. São, por exemplo, controle de acesso, monitoramento eletrônico. A gente tem visto, doutor Murilo, que do Agente do Judiciário, a gente acompanha principalmente as inaugurações de obras no interior. A gente vê que essas obras novas têm tido essa preocupação, sim, com essa questão de segurança, né? Então, a expectativa é realmente essa, que todos os tribunais, todos os fóruns, as comarcas do interior também tenham essa segurança, como o senhor disse, né? Tanto para os magistrados, quanto para os servidores e os usuários em geral.
É bem falado, Marina, porque o Poder Judiciário já há tempo tem essa preocupação, como você disse, desde a criação no prédio, que acho que praticamente todas as unidades judiciárias do Estado têm prédios próprios, bons prédios, se não forem todos, acho a grande maioria, já preocupados com segurança, com incêndio, câmeras de segurança. E o tribunal tem investido também em colocar segurança nas unidades judiciárias. Acho que várias delas já têm segurança, se não me engano, mais de 40, por volta disso já tem segurança. Com certeza todas terão segurança armada, ou pelo menos uma segurança de forma efetiva. Ou seja, acho que o caminho é a gente ter uma segurança ideal, sempre para que não seja usada, né? Porque a gente vive num país pacífico. É uma prevenção, Isso, né? É só uma prevenção. E é um país pacífico, um povo bom, o Estado de Goiás é um povo bom, mas a segurança, né, é aquela prevenção necessária. E eu tenho certeza que a gente chegará lá num período de tempo curto, que todos estão preocupados com isso. O senhor, como diretor de segurança da ASMEGO, como que é esse trabalho? O juiz que ele, de repente, ele sinta que ele tem essa necessidade maior de uma segurança, ele procura a ASMEGO, como que funciona? A ASMEGO acompanha, né, o Tribunal de Justiça tem sua comissão de segurança, tem o presidente da comissão de segurança, que é um desembargador, tem os membros e tem o diretor da ASMEGO também, que tem acesso. E o tribunal tem tido essa preocupação, acompanhar caso a caso. Alguns magistrados, inclusive, estão com escolta. Né, aqui no estado de Goiás nós temos hoje alguns. Temos alguns magistrados com escolta. E o tribunal tem tido essa cautela de olhar caso a caso. Eu mesmo já tive situação que a gente teve que acionar a segurança do tribunal e tive todo o apoio do Tribunal de Justiça, todo o apoio das ASMEGO, da sociedade, dos órgãos de segurança em geral. Ou seja, o sistema funciona e vai funcionar melhor ainda. Não é porque funciona que a gente não tem que pensar em aprimorar. A ideia é sempre estar aprimorando, mas eu tenho plena convicção que essa resolução em breve estará totalmente atendida. De acordo com o que pede mesmo. De acordo com o que pede e a população cada vez mais protegida. E a preocupação maior, doutor Murilo, é exatamente proporcionar essa segurança para os magistrados para que eles continuem trabalhando bem, sem influência nenhuma, realmente que eles possam exercer seu trabalho, que é mesmo julgar e corretamente, não é isso? Marina, você levantou uma situação, porque se a gente for pensar, se alguém um dia suspeitar que um juiz está julgando com medo, vamos dizer assim, ou intimidado, ou com qualquer situação que não seja absoluta tranquilidade, nós estamos pondo em risco não só o juiz, né, e a democracia, como eu disse, nós estamos pondo em risco todo o sistema constitucional, todas as bases constitucionais que foram criadas no Brasil. Então a gente tem que ter isso em mente, né? A magistratura precisa estar sempre forte, segura, e isso é para o bem do cidadão. Todos nós somos também usuários, né, do Poder Judiciário, e a gente tem que também pensar que a gente precisa, a magistratura não é sozinha, a magistratura funciona com todos os órgãos também funcionando, ou seja, então a gente tem que ter essa integração, Ministério Público, OAB, Sistema de Segurança, Poder Legislativo, Executivo e população. Afinal de contas, o usuário, quem paga a conta de tudo é o cidadão. Então o cidadão também vai se beneficiar com isso e ele, na verdade, será o principal interessado nisso. Uma justiça séria, justiça segura, é um cidadão bem atendido. Tá certo. Doutor Murilo, obrigada pela presença aqui, pela participação com a gente. Eu que agradeço, Marina. Estamos sempre à disposição. Tá ok. Esse foi o Justiça em Foco de hoje. Até o próximo. Confira a agenda do Judiciário Goiano para os próximos dias. Continua na próxima semana o mutirão previdenciário do programa Acelerar pela região nordeste do estado de Goiás. O mutirão estará em posse no dia 26, em Iaciara nos dias 27 e 28 e finaliza os trabalhos em Alvorada do Norte, nos dias 29 e 30 de outubro. Tem início na próxima semana o 22º Congresso Brasileiro de Magistrados. O evento acontece entre 29 e 31 de outubro, no Rio Quente Resorts, na cidade de Rio Quente, em Goiás.
E no próximo bloco, a comarca de Serranópolis recebe pela primeira vez o programa Justiça Educacional. Voltamos já. Foi realizada no TJGO a identificação da prova escrita discursiva do 56º concurso público para juiz substituto do estado de Goiás. Acompanhe. 131 candidatos foram aprovados na segunda etapa da prova discursiva do 56º concurso público de juiz substituto do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A terceira etapa será a prova prática de sentença. Inicialmente foram inscritos 6.006 candidatos. De acordo com o edital lançado em dezembro de 2014, estão disponíveis 57 vagas. A lista dos aprovados nesta etapa está disponível no site www.tjgo.jus.br. O programa Justiça Educacional é lançado na comarca de Serranópolis. Os alunos vão ter a oportunidade de aprender na prática como funciona o Poder Judiciário. Cerca de 600 crianças de 6 escolas da rede municipal vão participar do Justiça Educacional na comarca de Serranópolis, que tem Chapadão do Céu como distrito judiciário. Alguns dos alunos marcaram presença no lançamento do programa, que foi realizado no auditório da Câmara Municipal. O Justiça Educacional ele leva a cidadania e noções de justiça para as crianças do ensino fundamental. Ele funciona do seguinte modo. Primeiro, a solenidade de abertura, que é hoje. Na sequência, as crianças recebem as cartilhas e os coordenadores de cursos, professores, a cartilha do professor. Esse material ele é ensinado em sala de aula, costuma ter um interstício de 2 a 3 meses de implementação na sala de aula. Na sequência, eu visito essas escolas, nós temos 6 escolas que foram abrangidas aqui, algumas delas no campo, inclusive. Por fim, essas crianças visitam também o Fórum de Serranópolis e, não menos importante, nós vamos fazer uma gincana cultural com essas crianças, um tema dentro de uma redação que vai ser escolhido futuramente, para que essas crianças possam participar e nós verificarmos se efetivamente elas entenderam as noções de cidadania que foram passadas pela cartilha da Associação dos Magistrados Brasileiros com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. O programa Justiça Educacional, Cidadania e Justiça Também se Aprendem na Escola foi instituído pelo Judiciário Goiano em 2012. O objetivo é levar aos estudantes noções de direito e cidadania de forma didática. Diversas comarcas já receberam o projeto. Ele está sendo reativado agora na comarca de Serranópolis por uma procura muito grande que o doutor Fernando tem nos relatado, de outras comarcas também. Veja o interesse das escolas, dos professores, dos pais das crianças, querendo saber como é que funciona a justiça. É um sinal da justiça mais presente na sociedade. Ercilene é professora da Zona Rural de Serranópolis e nunca teve a oportunidade de aproximar os alunos da justiça. Para ela, será uma oportunidade de levar um conhecimento específico e de grande importância para os estudantes. Para mim está sendo muito importante porque é um renovo para o município, né? A gente ter mais segurança, ser mais aberto, né, com o órgão, porque até hoje assim, a gente vê como é o outro lado da moeda. E agora a gente está sentindo que está unindo. E para as crianças, para o nosso trabalho, é uma segurança. Você que busca oportunidades de emprego ou capacitação no Poder Judiciário, fique ligado nas opções disponíveis nas próximas semanas. A Escola Superior da Magistratura do Estado de Goiás realiza capacitação em Direito Registral e Notorial. O curso acontece em 14 de novembro. As inscrições devem ser feitas no site da ESMEG até 8 de novembro. Tem início na terça-feira, dia 27 de outubro, a primeira turma do curso de Técnicas de Conciliação. A capacitação é promovida pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJGO. A segunda turma terá aulas a partir de 4 de novembro. O objetivo é formar conciliadores voluntários para atuarem nos centros judiciários de solução de conflitos em Goiânia e em Aparecida de Goiânia. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem seleção aberta para os cargos de analista e técnico judiciário.
As vagas têm remuneração inicial de R$ 5.425 para técnico e R$ 8.863 para analistas. A inscrição deve ser feita pela internet até o dia 8 de novembro. Também há vagas para o cargo de analista judiciário do Tribunal de Justiça do Piauí. O salário inicial é de R$ 6.518. As inscrições vão até terça-feira, dia 27 de outubro. E fica por aqui mais uma edição do Agenda Judiciária. Uma ótima semana para você e a gente se encontra no próximo programa.